Queridos amigos da Casa de Bezerra de Menezes, irmãos de ideal espírita, que o Senhor Jesus possa nos abençoar e seja Ele o nosso estímulo, o estímulo para a continuidade da caminhada com paz, com discernimento e com alegria de viver. O tema de hoje está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, que versa sobre o dever. E é uma das belíssimas mensagens de Lázaro, dada em Paris, em 1863, em que ele vem dizendo que o dever é esta obrigação moral da criatura, em primeiro lugar consigo mesmo e depois com os outros. E isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque muitas vezes o dever ele é encarado como se fosse uma coisa muito ruim, uma imposição. E aqui, quando falo obrigação, vamos colocar assim como uma auto-obrigação, porque nós temos os autocompromissos, não temos? O compromisso da nossa conservação, o compromisso da nossa instrução, o compromisso com o nosso conforto. Quando a gente marca uma festa, não é um compromisso? Aliás, a gente está um tempinho aí sem festa, porque não é possível aglomeração. Mas não é um compromisso? E quem é que fica muito aborrecido quando vai a uma festa de uma pessoa querida, que não seja para cumprir só um protocolo social, mas seja um momento de alegria, de confraternização, de ver pessoas que há muito tempo não via. Então, naquele momento que a criatura é convidada e que ela confirma que irá, ela afirmou um dever. E por que eu falei em festa, gente? Porque nós estamos sendo convidados para a festa da felicidade. E que festa é esta? Qual é o traje? O traje para essa felicidade inalterável é a nossa adesão à lei de Deus, que é a única e perfeita para a nossa felicidade. E o interessante é que essa lei, ela vai ensinando a gente o que a gente deve ou não deve fazer. Então já facilita, É aquele convite que faz só traje de passeio, traje esporte, Ou então uma festa cedo, Vai ser numa praia, vai ser. Então a gente já sabe como é que vai se comportar. E a doutrina espírita, ela vem assim destrinchando a lei de Deus, que foi trazida por Moisés, foi exemplificada por Jesus, e a doutrina ela vem dando esse movimento para nós. E o que é o dever? É esse nosso entendimento, essa nossa adequação com esta lei, Então, é uma lei da vida, E ela se encontra, como diz aqui lá, no mínimo em detalhes, e também nos atos mais elevados. E ele fala aqui do dever moral, ele não fala do dever que as profissões impõem. E aí vamos entender o que a profissão impõe. Em princípio, a profissão é um exercício que eu cumpro, que eu faço, para ter uma restituição material para minha conservação. Isso seria o conceito assim, rasinho do dever profissional. Mas a gente sabe que há movimentos dentro desse dever profissional que não são pagos. A solidariedade com os colegas, o passar o serviço, o ensinar o outro a fazer, o agregar, determinadas tarefas que vão promover o reconforto à equipe, aquele cafezinho que pode ser feito, aquela aguinha que pode ir para a geladeira, aquela página de reconforto, aquele mimo no momento do aniversário de um colega, da equipe, determinados aspectos que mostram a fraternidade, mostram o amor, mas que não é imposto pela profissão, não é um dever profissional, mas é um pouquinho além, é o dever cristão. Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, ele exemplificou isto a mães cheias. O dever dele como médico era atender às criaturas. E mesmo recebendo, não pagaria a exatidão do diagnóstico, a prontidão de um receituário.
Mas mesmo assim, o que ele faz? Né? Ele atende também a população pobre, e quando a criatura não tem como comprar o remédio, ele paga do próprio bolso. Olha só, a profissão impõe isso? Não impõe. Mas doutor Bezerra sentia esse dever moral de velar, de cuidar dos seus doentes. Ele olhava a medicina como um sacerdote. Sacerdócio, desculpe. É isto que Lázaro vai dizendo assim, porque há muitas pessoas que talvez ocupem grande parte da sua vida, a maior parte do tempo, quase o tempo todo, na sua questão profissional, pode falar assim, então eu estou mal, né? Porque afinal de contas eu estou só no profissional. Não. Mas o detalhe, quando ele fala dos mínimos detalhes, a gente pode encontrar como ser útil. E aí, ele diz um pouquinho, né? Porque o dever fica difícil de ser cumprido, por quê? Porque ele vai encontrar antagonismo nos interesses pessoais. Vou fazer para quê? Ninguém faz. Vou comparecer porque todo mundo falta. Então, a gente acaba olhando o senso comum e a gente, às vezes, acha que o que é comum é normal. E nem sempre o que é comum é normal, porque o que é normal é o que está de acordo com a lei e a norma. Então, muitas vezes, nós nos perdemos em função do interesse, né? E ele vai dizendo que esse dever íntimo do homem depende do livre-arbítrio. É o aguilhão da consciência, que é, na verdade, a guardiã do caráter e vai nos advertir constantemente. Sabe por quê? Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência. E é nesse momento que Hamed, nessa obra belíssima, Renovando a Atitude, ele vem ajudar o nosso pensamento quando ele vai falando assim, contigo mesmo. E ele fala, né? Porque o Lázaro fala que o nosso dever, ele começa, né, precisamente no ponto que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E termina naquele limite que a gente não gostaria que ninguém transpusesse em relação a nós. Então, olha como é que a regra da reciprocidade, da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, nos ajuda no entendimento do nosso dever. E aí, Hamed vai dizendo para a gente lindamente, como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo da consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? E serve até de desculpa, hein? Eu não posso por causa da minha família. A profissão não deixa. A vida social do jeito que está não é possível, né? E aí Hamed continua a nos falar. Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Então, por mais que eu viva em sociedade, eu tenho que entender, e esse conceito espírita é bem claro, nós somos únicos. Somos individualidades. Cada um de nós tem um caminho, tem uma missão, tem um funcionamento. Ninguém funciona igual a mim, por mais que eu ame. Ninguém é minha cópia, mesmo que eu seja gêmeo idêntico. Mas cada um de nós tem a sua individualidade. E é essa individualidade que é o somatório dos caminhos percorridos, das conquistas que nós realizamos e dos objetivos que são traçados pela nossa vida, é que deve nortear as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, conforme disse Lázaro, na página do Evangelho. Então, continua Hamed. Então, teu primordial compromisso é contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Então, gente, a minha grande missão não é mudar o outro, não é transformar o outro. A minha grande missão é, como ele diz aqui, é de
de me desenvolver o máximo que eu puder. Com o quê? Com os instrumentos que Deus está me colocando ao meu dispor. E muitas vezes o instrumento colocado ao nosso dispor é desafiador. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma belíssima página que ele fala a origem das tentações. E é um trecho muito interessante quando ele diz: mas cada um é tentado, isso é o dito bíblico, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí ele analisa engodado, quer dizer, enrolado, trapaceado, e concupiscência é o fundo malicioso que todos nós temos. É aquilo que Jung chama do lado sombra. E ele fala no meio da página uma frase muito boa para a gente: ser tentado é ouvir a malícia própria. Então, se a minha família me tira do sério, é porque a minha família encontra um componente em mim, a minha concupiscência, meu lado sombra, e eles vão direitinho, mexem naquilo. Sentimento de culpa. Gente, como é que família sabe mexer nisso? Ah, vai me deixar sozinho por causa do centro. Quantas vezes você foi para o centro e fiquei aqui esperando? Olha, aí quando eu vou e eu não estou consciente que é a oportunidade que Deus me deu e eu estou pegando. E muitas vezes, gente, vou levar a família toda. Não, muitas vezes não é projeto para esta encarnação da família ser espírita. E às vezes não é nem de vinculação religiosa. São outros talentos, são outros valores que eles são chamados a desenvolver. E aí eu fico querendo colocar todo mundo no mesmo quadradinho. Percebemos, gente, a dificuldade? Percebemos o desafio? E aí, na medida que eu coloco todo mundo dentro do mesmo quadradinho, eu acabo ficando numa culpa, numa sobrecarga, numa imensa frustração, porque assim como eu sou uma individualidade, os meus familiares, os meus vizinhos, o meu grupo social, o meu grupo profissional também o são. Cada um é uma individualidade. Então eu tenho que me respeitar, porque quando eu me respeito, eu começo a entender o outro que vai rir de mim, que vai achar que eu estou perdendo tempo, que vai achar uma porção de coisas, assim como eu também acho uma porção de coisa do outro. É o processo de espíritos em ajustes, de espíritos em elevação. E aí ele coloca uma coisa muito interessante: a preocupação com os deveres alheios provoca o teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretiza teus ideais, nem deixa que os outros cumpram com as suas funções. E aí ele está falando que ele não está se referindo nem à ajuda, nada disso, porque a gente vai ver, mas aí eu vou pensar só em mim e não vou ajudar o outro, não, eu vou ajudar o outro. Mas até na ajuda, eu tenho que perceber o limite que o Evangelho fala. Qual é o limite que eu não quero que seja ultrapassado em relação a mim? Então, esse limite também eu não vou ultrapassar em relação ao próximo, porque às vezes eu acho que ajudar é fazer tudo. E muitas vezes também eu quero ajudar da minha maneira, sem observar a metodologia, a forma de comportamento e de organização do outro. Então, eu vou cooperar sim, mas no limite em que o outro consente, em que o outro permite, em que o outro quer. E ele coloca: assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Porque quase sempre, quando eu assumo o dever do outro, eu tenho na minha cabeça uma ideia, que é o quê? A gratidão. E aí, naquele momento que o outro não dá a resposta que eu esperava, eu vou assim, puxa vida, me ocupei a beça, fiz tudo que eu podia por fulano e olha só o retorno que está vindo. Olha só o que ele está fazendo comigo. Não vale a pena, né? Por isso que... E aí muitas vezes eu completo: eu não quero ajudar mais a ninguém. Olha que coisa séria, meus amigos. A gente vai criando, né, para a nossa interpretação da própria vida, do próprio caminho. E aí... Hamed nos fala: lembra-te
de que deves importar-se unicamente com a tua maneira de ser. E isso é uma libertação da maledicência, é uma libertação daquele compromisso que eu acho que eu tenho que mudar o outro, e quando o outro não responde de uma forma saudável, de uma forma cristã, de uma forma amorável, de uma forma correta, eu sinto que eu fracassei. E eu assumo um fracasso de uma responsabilidade que não é minha. Desde que eu tenho oferecido ao outro tudo que foi possível, e quando eu falo tudo que foi possível, meus queridos, é tudo aquilo que eu sabia no momento. E eu preciso ter a humildade de compreender que eu não sei tudo, eu estou aprendendo, tanto quanto o outro que está em dificuldade. Estamos em caminho. Quando isso começa a internalizar, a fazer parte de mim, eu começo a ter um tanto mais de paz. E ele vai dizendo assim, né? E vai continuando assim. Fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. E às vezes você acaba sendo invasivo por outro. E aí no outro, ele vai dizendo: nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder o nosso sentimento de qualquer pessoa, de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Então, qual é a direção que eu estou escolhendo? Eu tenho que começar a pensar. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu quero ser bom. Tá bom. O que é ser bom para mim? Não sei muito bem não, então eu vou procurar saber. E vou procurar saber até se aquela proposta de bondade, se eu tenho os elementos para concretizar agora aquela proposta de bondade tal qual está sendo apresentada. Ainda não dá para mim, mas tudo tem um primeiro passo. Tudo tem uma instrumentalização. E eu vou começar a me instrumentalizar pouco a pouco. É aquela poesia que eu sempre falo, uma boa ação por dia, né? Vou começando, como disse ali Lázaro, das coisas mínimas. Muitas vezes é acordar e fazer a cama em que eu dormi. Que isso aí já vai dar uma aliviada no quarto, já vai dar uma aliviada para quem chega depois, já vai dar uma outra visão, um outro movimento para o meu dia. É só assim. Colocar aquilo que eu tirei de um lugar no mesmo lugar. Prestar uma informação sem me irritar. Olha quanto espaço que eu posso fazer. Até chegar à grande bondade. E esse processo é de cada um. Tem um outro que muitas vezes ele não precisa, eu estou falando simbólica, metaforicamente, tá, meus amigos? Muitas vezes aquele companheiro, ele não precisa mais, o fazer a cama para ele é fácil, porque já acorda e já faz a sua cama. E colocar coisa no lugar, ele já tem essa noção. Mas ouvir alguém com paciência, que vai ser repetitivo, isso aí não. E aí ele vai treinando, ele vai trabalhando. Percebemos? Então, nós não estamos todos no mesmo ponto, mas temos todos a mesma necessidade, que é cuidarmos de nós, visualizarmos e deslumbrarmos o nosso progresso na nossa condição de filho de Deus. Então, eu tenho que descobrir isso. Então, como diz Hamed, não tem que ser aquilo que os pais da sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Eu tenho que compreender que os nossos objetivos e finalidades da vida, eles têm um valor unicamente para nós. E os dos outros, particularmente para eles. Então, eu não vou exigir que ninguém me aplauda. Tem que me aplaudir. Eu fiz tanto esforço e ninguém reconheceu. Mas não é para o outro. Mesmo que seja uma atitude de ir para o próximo. Mas aqui dentro é que eu vou ter que sentir a paz de consciência. É isso, gente. E o dever o cumprimento do dever é um dos fatores da felicidade, porque está lá no Livro dos Espíritos, quando fala felicidade e infelicidade relativa, quando Kardec pergunta no 922 se há uma medida de felicidade comum aos habitantes da Terra, os Espíritos dizem que sim. Em relação à vida material,
a posse do necessário. Em relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E o que é que nos vai dar a tranquilidade e consciência? É o cumprimento do dever. E aí ele continua a dizer para a gente, Hamed, obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas, ou para nos enquadrar ao que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Então é esse projeto que cada um de nós pode fazer, um projeto pessoal, E é intransferível também, ninguém vai poder fazer por mim. Ah, Deus, mas eu aprendi que antes de encarnar, muitas vezes, quando eu não posso escolher, o guia espiritual ajuda nessa escolha, ele vai ajudar nessa escolha sim. Mas quem vai caminhar sou eu. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou ver até o meu tempo. Ontem, eu vi uma palestra no Leon Denis em que a companheira falava, né, sobre a valorização de trabalho, era um outro tema. E aí ela falou assim, aí eu tinha que colocar um varal em casa, um secador de roupa. E eu subi a escada, eu falei assim, não, vou subir a escada e vou botar o celular no bolso. Mas aí na mesma hora veio na minha cabeça, aí se o celular cair? E se cair longe, você cair e cair longe de você apanhar? E aí, naquele momento, ela desceu a escada, ela viu que tinha limitações pelo problema de joelho e aguardou para chamar alguém. É essa a questão. É da gente verificar as próprias possibilidades, as próprias limitações. Nós precisamos ver isso. E entender isso, e respeitar isso. E aí ele fala, ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida associados a um prazer inexplicável. Lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em segundo lugar. E aí, gente, eu acho essa lição assim, belíssima e agradeço aos amigos espirituais que inspiraram a nossa querida amiga que nos escalou para falar sobre isso, porque eu acho muito bonito. Porque alguns de nós, né, fala assim, onde eu vou começar o dever? E eu fico olhando o dever como obrigação, eu fico olhando o dever como tarefa. E aí o Lázaro fala, Deus criou todos os homens iguais para a dor. E que dor é essa? É a dor do crescimento. Crescer dói. E nós temos, né? Nós somos perfectíveis. Então, esse processo de aperfeiçoamento ele é doloroso para todos nós. Não há renascimento, não há crescimento, não há conquista que não custe. Às vezes é a dor do esforço, às vezes é a dor da renúncia. Em outro momento é a dor da mudança, da transformação. Em outro momento é a dor da libertação de determinadas cascas, de determinadas aparências, de determinadas máscaras. É um processo de enfrentamento do diferente, né? E isso é para todos nós, né? E aí, Lázaro continua dizendo para a gente que todos sofrem pelas mesmas causas, né? O mesmo critério não existe em relação ao bem. E aí ele fala, a igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. E é o nosso apóstolo Paulo de Tarso, na questão 1009, que ele fala, gravitar para a unidade divina. Este é o nosso projeto. E aí, em determinado momento, ele fala, né? Quem é o culpado? Quem é o pecador? É aquele que, por um falso movimento da alma, se desvia da sua finalidade, do seu objetivo.
Então dói por quê? Porque eu estou me desviando do caminho da felicidade que é a lei de Deus. É isso. Aí vai doer, vai me incomodar. E esse incômodo é por quê? É por punição? Não. O incômodo é para que eu descubra uma nova posição, um novo posicionamento. Coloque o exerço meu livre-arbítrio num outro sentido. Esse é o objetivo da dor em nossa vida. É uma dor educativa, não é uma dor punitiva, porque o pai é aquele paizinho que Jesus ensinou. Se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. Na tradução do Esperanto ainda tem mais. Nem se pede um ovo, você dá um escorpião. Se você, que é imperfeito, sabe dar boas dádivas ao filho, que dirá o Pai do céu? É essa a ideia de Deus, gente. Então, estamos sendo educados. Com a pandemia também? Sim. Com o isolamento social? Sim. O processo educativo. E educar-se, aprender, é estar preparado para dar um passo à frente nesse processo de felicidade, nesse processo evolutivo a que todos nós estamos submetidos. E aí o espírito Lázaro, ele fala muito bem quando ele diz assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. E aí vem a frase que eu amo. Sabe por quê, gente? Porque a história do amor a Deus é complicada para a gente, sinceramente. Jesus tem um registro histórico. Jesus esteve como nós aqui na Terra. Mas a ideia de Deus é diferente porque Deus não é pessoa. E como é que eu vou entender isso? Tem gente que fala assim, Deus é uma abstração. E os espíritos falam que para nós compreendermos Deus, falta-nos um sentido. Os espíritos falam dos espíritos isso. Então, como é que eu vou ter amor a Deus se eu não entendo, se eu não compreendo, se no fundo, no fundo, no fundo eu não sei o que é? E aí Lázaro fala lindamente e resolve essa questão para a gente. Ele fala, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Então, gente, olha que coisa boa que Lázaro resolve para a gente. Porque o mandamento maior, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes eu fico numa dificuldade dentro de tudo isso. Lázaro resolve. Se eu cumpro o meu dever, e olha o que ele fala antes, o dever das coisas mínimas. Se eu cumpro o mínimo do meu dever, eu já estou provando um amor a Deus. E eu já estou provando um amor ao próximo, por quê? Olha só, Hamed não fala que eu não tenho que dar conta do dever do outro. Mas muitas vezes, quando eu não cumpro o meu, eu crio um obstáculo para que o próximo cumpra o próprio dever. Eu sou um atropelo. Então, quando eu cumpro o meu dever, eu estou amando a Deus, como diz Lázaro, e estou também no exercício de amor ao meu próximo. Porque eu estou facilitando a vida do outro, ou pelo menos não complicando a vida do outro, não colocando obstáculo. E ele vai colocando assim, encerrando, né? O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce de sua mãe. Então, o dever, gente, ele nasce da razão. É através do raciocínio, é através da consciência. Ele é fruto de escolha, ele não é obra do acaso. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E aí vamos observar uma coisa, todos nós, é bem prático. A gente tem que fazer uma tarefa. Aí,
a chave da desorganização, sabe qual é? Postergar. Postergar é empurrar com a barriga, é adiar. Até que um dia a gente fala, sabe uma coisa? Eu vou fazer. Eu vou sentar e vou fazer. Aí a gente faz aquela tarefa. Já perceberam que a partir do momento que a gente consegue fazer aquela, a gente é invadido de um ânimo. E daqui a pouco a gente vai fazendo aquela, outra. Vem um vigor muito grande. É isso que ele fala. É isso que ele fala. E a gente já vem e fala assim, por que eu não fiz isso antes? Puxa, se eu soubesse que ia ser tão fácil, tão bom, eu teria feito. Qualquer dever, gente. Uma tarefa material, uma tarefa moral. Muitas vezes nos desculparmos com alguém. A gente vai adiando, não sei, e a gente começa a pensar o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar. Vai achar que eu sou bobo, ou então não vai aceitar, não vai me entender, e eu começo a postergar. Até que um dia, sabe uma coisa? Eu vou lá e eu vou conversar com fulano, eu vou ligar para fulano. Fulano, olha, foi mal, eu não refleti, eu peço que você me desculpe dessa situação. E às vezes a pessoa assim, sabe que eu não tinha nem percebido essa situação desse jeito? Eu não tinha mesmo. E aí eu falo assim, meu Deus, como é que foi fácil? Por que eu fiquei esse tempo todo com isso na minha cabeça? Não conseguia dormir direito, até fiquei mal, no mal-estar. Meu Deus, foi tão fácil. É a partir dessa experiência, outras questões mal resolvidas, eu começo a encaminhar e começo a lutar para a resolução. É isso que ele diz que é o adorno da razão, porque eu começo a raciocinar através dos efeitos. E aí ele continua dizendo, o dever cresce e irradia sobre uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Então, gente, é isso que a gente vai entendendo como o crescimento do dever de uma forma mais elevada nos espíritos superiores. Olha o dever de Jesus, essa obrigação moral que ele tem. É todo amor. Olha o dever de Dr. Bezerra de Menezes, que mais tarde, né, o próprio filho, ele escreve dizendo que é naquele momento que ele entendeu o pai que ele tinha, a renúncia, porque no momento que o Dr. Bezerra fazia aquela doação, tudo isso, muitas pessoas até falaram assim, mas que absurdo, né? Deixar a família para ajudar os pobres, olha só. Mas ele cumpriu. E o exemplo fica. Então, mais tarde, o próprio filho vem entender, não é? A beleza do pai que ele teve, a beleza do exemplo de dedicação, e ele mesmo diz que o essencial jamais faltou. É que naquele momento, e quase sempre a angústia é pelo supérfluo, é pelo status, é pelo que os outros vão achar, o que os outros vão dizer, como o outro vai me avaliar. Então, amigos, estamos no momento em que temos deveres. Nossas casas espíritas, embora muitas delas estejam fisicamente fechadas, mas o trabalho espiritual continua. E até o trabalho material vai continuando também na medida do possível. E aí, todos nós temos compromissos. Então, queridos, a campanha do quilo não parou. A campanha do agasalho não parou. As despesas em relação à casa também não pararam. Então, é dever nosso a gente continuar mantendo tudo isso. Nossa Rádio de Janeiro, né, emissora da Fraternidade, continua sendo a grande companheira de uma população inumerável. Então, se a gente assumiu o dever com o Clube da Fraternidade, vamos continuar nesse dever. Nossos familiares, e muitos de nós, né, temos familiares que se encontram desempregados, numa situação, às vezes necessitando de um remédio, é dever nosso, gente.
E naquele momento, não estaremos fazendo favor, não. Se Deus colocou o recurso em nossas mãos para amenizar a dor do nosso próximo, a hora é esta. O momento é este. E a alegria pelo cumprimento do dever, que é esse amor a Deus que Lázaro falou, esse amor ao próximo que Lázaro falou, vai voltar numa qualidade de vida que aquela sensação de solidão, de tristeza, de abandono, que aquela sensação de isolamento, ela vai acabar, sabe por quê? Estaremos conectados com o bem. E o bem preenche os espaços da alma de luz. Doutor Bezerra de Menezes vivenciou isto. E o convite é para que todos nós possamos vivenciar, como diz tia Vilma na belíssima canção, verdadeiro só é o bem que se faz. Quanto a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Então é este o convite para todos nós. Porque com certeza Jesus vai se abrigando dentro de nós, como diz a canção que pede: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastar do mundo até a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Queridos amigos e irmãos, que alegria, que beleza será o mundo quando cada criatura, cada espírito, encarnado e desencarnado, cumpriu o seu dever. Mas, como nos falou Hamed, não sejamos os fiscais dos deveres do nosso próximo, mas sim, fiscalizemos em nós mesmos. Será que estamos cumprindo os nossos deveres? Será que estamos observando as coisas mínimas que ocorrem na nossa vida? Será que estamos melhorando a nossa própria atmosfera psíquica, o nosso próprio campo mental, fluídico, vibratório? Pensemos um pouco, meus amigos. Muito obrigada pela belíssima oportunidade de estar abraçando a você, amigo de Dr. Bezerra de Menezes. Muita paz para todos, muita luz, muito bom ânimo, muita esperança, muita alegria de viver, muita coragem no cumprimento dos deveres do dia a dia. Muito obrigada.